Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Garota do Momento, não, a mais um episódio de Papo de Novela que vai falar sobre Garota do Momento. Lembrei até ali do programa de televisão, o início da televisão do Brasil ali, aliás, um resgate muito bonito da própria novela sobre essa passagem, né, do rádio ainda, a televisão chegando, a popularidade dos comunicadores, como tem ali um monte de referências. Marco Costa já está por aqui, pelo sorrisinho já vi que gostou do tema. Está entre as suas novelas que neste momento você assiste. Com certeza. Garota do Momento atualmente é melhor, disparada, na minha opinião, cada um tem a sua opinião, disparada é a melhor novela da Rede Globo que está no ar atualmente. Bem melhor que a novela. Então me dá 3 motivos. Ela é a melhor novela por quê? Vamos lá. Por que ela é a melhor novela? Primeiro, ela é uma novela fresca, é uma novela atual, ela traz assuntos da atualidade, como o preconceito racial, como a homossexualidade, como a briga pelo poder, enfim, é uma novela atual. Segundo, uma novela muito talvez bem temas que não fossem da época, né? Mas que se coloca na época para se discutir, conversar com os dias atuais, né? Exatamente. Segundo motivo, é uma novela muito bem escrita. Alessandra Poggi, né, tá dando show de escrita. Não tem barriga, não tem momento ruim. Todos os personagens são bons, desde da protagonista até o mais coadjuvante dos personagens. Todos são interessantes. Em terceiro lugar, a reconstituição de época brilha os olhos, né? A novela é linda de se assistir. Então, é a melhor novela da Globo atualmente. Você sabe que a reconstituição de época foram nos detalhes. Um dos maiores especialistas, porque é estudioso, é professor e comanda o museu, agora a gente sempre fala que é um museu da televisão, mas não é um museu da televisão, é do museu das comunicações, do rádio, da televisão e das plataformas, né? Que é o Elmo Frankfort, foi contratado pela Globo, né, para fazer toda a consultoria de reconstituir. As câmeras que são usadas lá são câmeras que foram reconstituídas. Dentro está a tecnologia nova ali, né? Tem a atual, para poder captar também ali. Mas o estúdio foi construído como o relato da época da Tupi, da época de todas essas emissoras, tanto do rádio quanto da televisão. Foi assim, detalhista. Assim. E é óbvio que é uma emissora de ficção, né? Mas o Elmo foi buscar Ondas do Mar. E ele foi buscar a logo, foi buscar na referência que tinha em outras emissoras de TV. Muito legal. O que a gente pode falar também de Garota do Momento é que é uma novela linear. É uma novela que entrega o que ela se propôs a entregar, que é uma novela, é uma história suave, uma história leve, mas cheia de acontecimentos. Então, vamos lá para quem não está assistindo a Garota do Momento. Começou em novembro desse ano. Dá tempo, corre atrás, Globoplay. Quem não tem Globoplay, começa a assistir a partir de agora, que nós vamos dar aqui aquele papo para te atualizar do que está acontecendo. Cuidado com o spoiler, que esta é atual, essa não é gravada. Sem spoiler. Você é o homem do spoiler, eu não. Você ama dar um spoiler, eu não. Eu sou chato pra caramba nesse sentido, ou não. Bom, vamos lá. Conta a história da Beatriz. Ela é, entre aspas, abandonada pela mãe quando ela é pequenininha. Ela não é abandonada. A mãe sai que é a personagem da Carol Castro. Ela sai para a cidade grande para conseguir algo melhor, para sair da pobreza. Na cidade grande, ela encontra o personagem do Fábio Assunção, a Carol Castro. Eles se apaixonam. Ocorre que ela se desilude com ele. Por quê? Ela assiste ele assassinando a não era ex-mulher, uma ex-namorada, que foi apresentar para ele uma filha, cobrar dele, você precisa cuidar da sua filha, né? Tal de Isabel, seria Isabel, isso. Aí ela assiste essa cena, ela sai correndo, é atropelada e perde a memória. Como falamos no papo da semana passada, né, do outro, perda de memória, que é um troço
que é bem novelístico. Ela perde a memória, a Lília Cabral, que é a grande vilã da história, Maristela, vê nessa perda de memória e vê que o filho está apaixonado por ela e não ia largar dela de jeito nenhum, vê a grande oportunidade de ter uma pessoa fresca, nova na vida dela, na vida da família. E ela cria uma história, cria uma vida para a personagem da Carol Castro. Nova e diferente, ela planta uma irmã que nunca existiu, ela entrega a filha da amante do filho para que ela cuide como se fosse a Beatriz original, tanto que o nome é Beatriz também. E aí a nossa heroína, a Beatriz, da Duda Santos, ela sai em busca dessa mãe. Então, basicamente, o início da novela é esse. Ela sai em busca dessa mãe para descobrir a mãe, porque ela vê a mãe numa revista. E ela fala, vou atrás da minha mãe. Quando ela chega no Rio de Janeiro, aí ela se depara com um mundo totalmente novo, ela se envolve com o personagem do Pedro Novaes, e aí a história segue, sem spoiler, para não perder a graça de quem está assistindo. Não, mas a gente já viu ali, já viu muita coisa. Você tem a Maísa Silva, Maisinha, né? Como a Bia, né? Que vira a grande rival da Beatriz, né? Então elas têm ali né? As duas são apaixonadas pelo mesmo homem, né? Pelo mesmo garoto, então também tem tudo isso. Uma usa da fragilidade, eu tenho uma doença aqui, né? Para ele não terminar o relacionamento, tem a chantagem emocional, tudo que uma boa novela tem. Mas eu acho que tem ali uma Lília Cabral com essa vilania bem latina. Não vou nem falar mexicana, mas essa coisa que a gente gosta de mergulhar, de ter a cara de vilão, de ter o gestual de vilão, a postura, o tom do vilão, né? A Lília Cabral é uma grande atriz, e isso é simplesmente indiscutível. Ela achou o tom da personagem mais uma vez, que não é novidade para a atriz. Ela soube dar um tom de vilania, como você está falando. É uma vilania meio que latina mesmo. É aquela mulher ruim que a gente odeia, mas que a gente admira. A gente ama odiar o personagem da Lília Cabral. Isso é uma das coisas boas que a Garota do Momento acertou e está trazendo para quem assiste, né? No caso ali, a Beatriz, a personagem da Maisinha, ela é a filha falsa da Carol Castro. Ela namora o personagem do Pedro Novaes. E só que quando ele conhece a Beatriz, ele se apaixona pela Beatriz e termina o relacionamento. A partir daí, ela, a Isabel, que é Beatriz, e a avó, a Maristela, passam a tramar para separar o casal. E atualmente estão separados através de uma trama entre as duas que conseguem separá-los. Eu vou falar para você que eu acho que assim, é daquelas novelas que você perde um capítulo, você sente saudade ali, né? E que traz, e aí o que é bom, né? Quando você tem um bom elenco, né? Porque você tem a Lília Cabral, mas você tem uma Letícia Colin, que é maravilhosa, você tem a Paloma Duarte, que está muito bem também, você tem o Fábio Assunção, que também. E aí você começa a olhar, você fala assim, eu conheço bastante desse elenco, metade do elenco você conhece. E aí você também se dispõe a ver o trabalho dos novatos. E os novatos, ao lado desses mais velhos, só aprendem, só crescem, né? A tendência é crescer. Exatamente. É o que a gente fala aqui desde o início e que eu martelei em Mania de Você. Os 4 protagonistas já vinham de outras novelas, mas não são um Fábio Assunção, uma Lília Cabral, não é uma Paloma Duarte, não é um Danton Mello, não são. Eles são os medalhões da Globo atualmente, os jovens medalhões da Globo, né? Como Terra e Paixão. A novela foi bem criticada do Valcir, mas você assistiu uma Glória Pires todo dia, um Tony Ramos todo dia, é outro nível. É outro nível. Você acaba de salvam o texto, não é que eles salvam o texto, eles colocam o texto num outro lugar, ponto. Exatamente. O fato é esse, né? Exatamente. Esse é o fato. Bom, como você falou do elenco, temos uma novata, Duda Santos, fazendo a Beatriz. Essa menina, além de linda, ela é sensacional, né?
Eu fui um pouco apedrejado quando eu falei, quando você inclusive me perguntou, acho que foi numa live de quarta, aí a Gabs, como você está? Eu fiz, tá dando conta do recado. Compara a atuação da Duda com a atuação da Gabs. Aí a gente volta a conversar, entendeu? A Duda, ela tem presença de cena, ela não é careteira. Quando ela tá nervosa, ela não faz assim de careta. Quando ela tá feliz, ela não se arreganha. É uma coisa suave, uma interpretação crível. Já a Gabs, na novela das 8, tá crua pro personagem. Não está dando conta da altura do personagem dela. Então, Duda Santos, parabéns, fantástica. O Pedro Novaes faz o Beto, grata surpresa. Além de um garoto bonito, é um garoto talentoso. A Maisinha tá ótima. Agora, eu vou falar um negócio. Eu achei que o primeiro capítulo, eu falei assim, e ele me conquistou, exatamente. Um garoto bom. A Maisinha tá dando conta do recado, ainda tem muito que crescer, vai se tornar a grande vilã, tá aprendendo maldade com a avó. A Carol Castro, eu acho que é uma justiça que a Globo está fazendo com essa atriz, porque ela é linda, ela é talentosa e ela fazia grandes coadjuvantes. Agora ela está protagonizando, é uma das protagonistas. Parabéns para a Globo que enxergou a capacidade da Carol. Fábio Assunção está excelente como Juliano. A Lília Cabral, já falamos. Letícia Colin faz a irmã falsa da Carol Castro, a Zélia, muito bem. Bom, Letícia Colin, outro nível, outro patamar também. Tende a ser interessante como ela não se repete, né? Ela não se repete. Ela não se repete. Ela consegue, com o olhar, transmitir para a gente quando ela está mentindo do lado de uma irmã falsa e quando ela está sendo verdadeira, que ela é uma mulher ambiciosa, né? Então, ela está dando muito conta do recado. O Danton Mello é tipo assim, um orgulho ver esse cara atuando, porque ele tem uma densidade e que lembra do irmão, né? Que está estourado no mundo com o filme Ainda Estou Aqui, que quem não foi ver, vai assistir, porque é maravilhoso, é emocionante, é perfeito. E o Danton está dando muito conta do recado. E ele está fazendo uma parceria ali com a Paloma Duarte, que é outra atriz excelente, que ela é uma cantora, ela larga os filhos, ele é pai do Beto, do Novaes, do Pedro Novaes. Não, Pedro Novaes, isso. Ator novo, eu ainda engasgo. O Beto é o personagem. É o personagem, exato. Ela larga o casal de filhos, os 3 filhos, dois meninos e uma menina, para ir viver a alegria dela, a realização dela, que ela ser cantora. E naquela época, cantora era sinônimo de? Tinha um preconceito danado. Total. Bom, a novela se passa em 1958, mas todos os temas dela são atuais. Como a gente comentou, trata de homossexualidade, tem um personagem ali, eu não vou me lembrar o nome do ator nem do personagem, mas ele faz um garoto que ele é pressionado pelo pai para namorar uma menina rica. Ele começa a namorar essa menina rica, ela é uma gracinha, ela é feita pela Clara Castanho, ela tem todo um braço queimado, então ela já é meio cheia assim de medos, de temores das pessoas julgarem ela. Ela se apaixona por ele, mas ele é gay. Isso está só no começo. Ontem teve uma cena muito sensível. Eles estavam no boliche e um casal, que também não existia em 1958 de jeito nenhum, mas 2 meninos gays jogando boliche, eles se abraçam e fazem um carinho um no outro e começam a sofrer bullying ali. E o garoto que vê aquilo, ele começa a fazer bullying também com os dois. Por quê? Para entrar na onda dos amigos. Então tá só no começo, ainda tem muita história pela frente e é uma história que vai valer a pena também da gente acompanhar. Bom, o racismo é algo super atual nos dias de hoje e é tratado com uma maneira, assim, de uma maneira brilhante pela Alessandra, que faz com que as pessoas enxerguem que todo mundo é igual.
Não é a diferença de cor de pele que faz você melhor ou faz você pior que o outro. Todo mundo é igual, todo mundo é bom ou todo mundo é ruim, todo mundo é igual. Então, é tratado de uma maneira também essa parte do racismo muito bem feita. Então, é outro ponto alto da novela, né? E os preconceitos, toda aquela parte das vilanias, é tudo muito atual. Se passa nos anos 1958, mas não existe, por exemplo, o protagonista é louro, dos olhos azuis, e ele se apaixona por uma menina negra, que é a Duda, né? Acontecia isso em 1958? Acontecia, mas raro, né? Bem difícil. Muito Era raro. muito raro. Mas é tratado de uma maneira natural. A mãe dele, que é a Paloma, aceita a menina como se não existisse diferença de cor. Como todo mundo tem que pensar, que realmente não existe. Mas em 1958, não. Então, o que a Alessandra está tendo, que é a maior sacação dessa novela? Ela falou assim, eu vou tratar de temas atuais, no tempo antigo, que se tivessem sido tratados naquele tempo, hoje em dia, 40 anos depois, 50, nós estaríamos muito melhor. Nós não teríamos tanto preconceito. Racismo já teria ficado para o lado. A homossexualidade já não existiria mais, essa briga, essa coisa de pecado, de errado ou de certo. Cada um é cada um. Cada um vive a sua natureza. Cada um expõe aquilo que Deus lhe deu. Então, essa é a maior sacação, na minha opinião, de Garota do Momento. Trata assuntos atuais no passado. É o grande desafio hoje da dramaturgia, né? É você sempre ter um assunto relevante, né? Para estar ali, né? Atual, porque nós estamos nesse momento, e ao mesmo tempo você resgata, né? Um tempo mágico, né? Que fica ali. E ali é um período que logo está começando a bossa nova, ainda era de ouro do rádio, tem os grandes cantores, então tem todo um glamour, né? Porque aí depois esculhamba. Depois, não, ainda tem anos 60 ali que vão bem ali, também tem muita coisa aí. Mas a gente tem, acho que pega muito desse espírito do que era o Brasil ali. Exatamente. Bom, vamos falar da Alessandra Poggi. Alessandra Poggi é uma garota ainda, ela tem 50 anos só. Ou seja, uma garota. Venha muitas novelas boas da Alessandra pela frente. Se a gente levar em consideração que o Agnaldo tem 80, ela tem 30 anos para escrever novela boa aí pela frente. Ela já escreveu, ela começou escrevendo. Quer ver? Eu até anotei aqui. Ela começou a escrever. Ela começou no Gente Inocente, que era um programa com o Márcio Garcia, nas tardes do domingo. Depois ela escreveu Malhação, Colaboradora, de 2004 a 2009. Aí ela foi escrever com o Miguel Falabella, Pé na Cova e o Sexo e as Negras. O Sexo das Negras. Sexo das Negras, que não foi grande sucesso, mas aprendeu muito com Falabella. Depois ela escreveu a primeira novela em parceria, que foi Os Dias Eram Assim, com a Ângela Carneiro. Excelente novela. Novela das 11, né? Das 11. Para depois escrever sua primeira novela solo, Além da Ilusão, que foi um sucesso. E agora A Garota do Momento, ou seja, a ascensão total dessa autora. E é isso mesmo, os autores, os grandes autores, dentro é esse caminho. Você começa como roteirista, aí você é roteirista de um grande autor, aí você passa como colaborador para chegar, né? E a Globo está muito de olho nesses autores mesmo, né? Porque a Globo tem muitos roteiristas de novela que dão suporte a esses autores e poucos autores. Porque o autor, você criar uma novela você precisa ter casco, você precisa ter, sabe, bagagem. Não é fácil, não. Não é fácil. Né? A gente acha que é fácil criar história, todo mundo cria. Só que na hora que você põe, aí você vê o que funciona e o que não funciona. Né? Ainda mais com as pressões, né, do mercado. É tudo muito caro, televisão. Você sempre fala isso. Televisão é um veículo caro. Tudo que vai ao ar na televisão custa caro. Então, não é fácil. E uma coisa que a gente fica feliz, né, Vanucci? A novela o caminho da novela das 8 está tão já segmentado, sedimentado.
cuidado, né? Vem aí a Manuela Dias, depois que a gente esquecer essa desgraça que está passando aí. Depois vai vir Aguinaldo Silva, depois vem Glória Pérez e depois vem Valcir Carrasco. Agora, você que está nos assistindo, eu quero saber qual a sua opinião da Garota do Momento. Põe aqui nos comentários para a gente repercutir nos próximos episódios, para o Marco ler tudo aqui e depois levar a coluna lá para o canal do vanucci.com.br, para o site, porque também o Papo de Novela é o olhar dele lá dentro do site, falando um pouquinho sobre todas essas novelas. O que mais de Garota do Momento? Bom, vamos lá. Vou citar só mais um trecho da novela, que você falou também da TV Ondas do Mar. TV Ondas do Mar é uma emissora de televisão que lembra muito a Tupi, a Excelsior, as emissoras do começo, com todas as suas dificuldades, os programas ao vivo. E tem lá o personagem do Eduardo Esteves, que é o Alfredo. Esse cara é muito bom. Esse cara é muito bom. Ele sai do drama para a comédia de uma maneira genial. Ele é engraçado, mas ao mesmo tempo, quando ele tem que ser dramático, quando ele tem que ser mais denso, ele vai bem. E ele está fazendo uma parceria com a Maria Eduardo Carvalho, que é a Tereza, a mulher dele. A mulher dele, ela tem mania de limpeza. Então ninguém entra na casa dela sem tirar o sapato, sem lavar a mão. O cara vai beijá-la e ela fala: não vem me beijar, não vem me beijar. É muito engraçado. E o triângulo se fecha com a personagem da Flávia Reis, que é a Jacira, é a empregada doméstica deles. Gente, aquela empregada é muito engraçada. Essa atriz está mandando muito bem, porque essa semana, por exemplo, ela passou falsamente doente, deitada no sofá, enquanto a patroa limpava a casa. E ela fez isso para descansar mesmo, porque ela não tem sossego. A mulher é viciada em limpeza. Isso é típico de novela. Isso é sensacional, gente. Sensacional. Quando ela descobriu, ela ficou muito pistola, muito pistola. Aí que entrou o lado do Eduardo Establish de ser mais dramático, de ser mais assim, ter um personagem que não. Que ele fugiu da comédia. Quando ele explicou a importância da empregada para aquela família. E a empregada, ela é uma gracinha. E tem a Clara Castanho, que é filha do casal, que, assim, muito bem-vinda de volta às novelas, que continue, porque ela é muito fofa, aquela menina, e está mandando muito bem. Clara Castanho quase foi a Bia. Ela fez o teste também não para Beatriz, né? Para Bia, né? Para o que ficou com a Maísa, né? Elas disputaram o mesmo personagem, né? Mas teve toda uma ideia do... Não, Clara Castanho é uma senhora atriz também, viu? Olha, novinha, mas já fez muita coisa por aí, já trabalhou muito. E particularmente eu acho assim, a Maísa é mais comercial, né? Vamos pôr a Maísa, porque a Maísa chama atenção. Ela se expõe muito. Né? Agora, a Clara Castanho, na minha humilde opinião, estaria melhor se tivesse sido a Beatriz Isabel, né? Porque a Clara Castanho, ela tem uma densidade dramática, aquela menina, ela está fazendo a menina que tem o braço queimado, então ela sabe ali entre a suavidade da personagem dela, que é uma menina sonhadora, e ao mesmo tempo ela tem a densidade dramática de ter medo de expor aquilo e se sentir rejeitada, de levar bullying. Então é uma personagem muito sensível, que está valendo a pena de assistir a Clara, viu? Olha, bacana. Novela redondinha. A gente ainda vai falar muito aqui no Papo de Novela, nas super lives, no canal de Garota do Momento, que eu acho que está ali, né, agradando ao telespectador. Só lembrar, semana que vem, dia 26, tem Papo de Novela. Vai ser um pouquinho mais tarde, viu, seu Marco? Vai ser um pouquinho mais tarde. Porque é semana de Natal, ali, entre Natal e Réveillon, vamos deixar o povo assistir. Mas o Papo de Novela vai ser... Depois eu passo direitinho o horário, mas vai ser um pouquinho mais tarde. No dia 26 e no dia 2 também, o Papo de Novela um pouquinho mais tarde aqui. Você acha que o Marco vai viajar lá para a fazenda dele lá em Milão, na Itália? Não, vamos ficar em São Carlos mesmo, interior de São Paulo, quietinho ali, e vamos passar o Natal em família e que Deus nos abençoe.
E que é isso aí. Marco, muito obrigado por mais um Papo de Novela. A gente se encontra no próximo episódio. E já volto a dizer, pessoal, Marco está escrevendo também lá, canaldovanucci.com.br. Um beijo para todos vocês. Beijo. A gente se encontra